Boa noite a todos os irmãos. Agradeço muito o convite do Centro Espírita Antônio de Pádua e irei trazer algumas breves reflexões, mas antes disso, vamos fazer a nossa página de abertura. E eu escolhi do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, psicografado por Clayton Levi. A nossa página, o título é O Melhor. Críticas. O trabalho é a melhor resposta. Agressões. A humildade é o melhor escudo. Ofensas. O perdão é o melhor remédio. Ante as dificuldades do caminho, não desistas do bem, fazendo o melhor ao teu alcance, na certeza de que Deus continuará a realizar o melhor em teu favor. Então, inspirados por essa página, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita que nos foi dada de estarmos aqui, Senhor, para mais um estudo e mais uma noite. Agradecidos pela nossa vida e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Agradecemos igualmente ao Mestre Jesus, esse nosso amigo incondicional, por tanto nos amar, nos proteger e nos envolver em vibrações de paz e luz. Agradecemos finalmente a espiritualidade amiga e pedimos humildemente que permaneçam conosco uma vez mais, nos inspirando e nos intuindo para esse estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, para esse estudo vou trazer aqui alguns poucos slides. Então, o nosso tema é Vossos Jovens Profetizarão, que é inspirado na obra de Adeilson Sales, ditado pelos espíritos Luiz Sérgio e Ivone do Amaral Pereira, que tem como temática principal abordar a questão do suicídio entre jovens e crianças na contemporaneidade. Muito bem. Para a gente já começar a traçar um painel, né, do que estamos falando, a imagem aqui apresentada, ela nos diz muito, né? Talvez revele mais do que muitas palavras, mas mostra, né, um companheiro sozinho, cabisbaixo, com um aspecto solitário, e não por acaso a foto ainda é preto e branco, para marcar essa psicosfera densa, né, que o envolve. Então, para esse irmão, a gente pode colocar em qualquer faixa etária, mas nós vamos tratar aqui mais especificamente dos jovens, existem, parece, né, pela imagem, que talvez a vida tenha até perdido sentido diante de problemas, dúvidas, dificuldades, sofrimentos. E então o Luiz Sérgio nos coloca algumas reflexões iniciais que vão apontar mais ou menos a direção que gostaríamos de tomar. Ele nos diz que as dores aumentam diuturnamente e grande parte da sociedade procura nas aquisições materiais
minimizar conflitos que ocorrem dentro do coração. Ou seja, meus irmãos, o que ele nos apresenta é o conflito perene que muitos dos nossos companheiros de jornada enfrentam diuturnamente, ou seja, questões aflitivas, né, da alma, do coração, questões internas que são tratadas simplesmente através do consumo, né, de questões materiais, dos prazeres, enfim. E, naturalmente, nós que já temos o cabedal de conhecimento espírita que a doutrina nos oferece, sabemos que por esse mecanismo o sofrimento e as dores tendem a aumentar, né? E aí o que o Luiz Sérgio ainda nos complementa é dizer que a automutilação, suicídios e desalento, esse é o quadro vivenciado por muitos corações aflitos. Então, só reforçando o que eu já apontei. Nesse quadro dos jovens, a gente tem essas experiências, né, de automutilação cada vez mais frequentes, estatísticas de suicídio em crescimento, né, assustadoramente, e esse quadro desalentador que vemos na foto. Então, diante disso tudo que nos deparamos, é que trazemos algumas reflexões do que podemos fazer, como podemos ajudar, se podemos contribuir de alguma forma, nós que temos, né, um conhecimento que nos é ofertado pelos espíritos através da doutrina. Trago inicialmente algumas estatísticas gerais sobre o suicídio que o André Trigueiro, no livro Viver é a Melhor Opção, apresentou, e são da OMS, do ano de 2012, mas retratam bem de que problema estamos falando. A gente teve cerca de 804 mil suicídios no mundo naquele ano, um a cada 40 segundos em média, e uma tentativa a cada 2 segundos em média, visto que a maioria das tentativas acaba sendo frustrada no sentido de não culminar, de fato, com o suicídio. E, olhando para a faixa etária que estamos mais prioritariamente tratando aqui, de 15 a 29 anos de idade, ou seja, entre os jovens, né, adolescentes e jovens, ela é a segunda causa de morte. Portanto, precisamos olhar para este problema. Não é nosso intuito esgotar o assunto. O suicídio é um problema extremamente complexo que demanda um grande esforço de estudo, de compreensão, e não é nosso objetivo aqui esgotar completamente. Mas trago aqui os 3 principais fatores de risco que apontam para uma possibilidade do suicídio. O primeiro é quando existe uma tentativa anterior. O segundo, casos de depressão ou outros transtornos mentais. E o terceiro, uso e abuso de álcool e drogas. Quando a gente olha para isso, evidentemente, a depressão, o álcool e a droga são fatores que estão hoje cada vez mais presentes na vida desses jovens. E, portanto, é um combustível extremamente perigoso, já que são fatores de risco já muito bem estudados e marcados para o suicídio. Portanto, precisamos estar alertas. Então, só para fazer um desenho aqui, construir um cenário, né? Em que contexto
Jovens e crianças hoje, muitas vezes, estão vivendo, estão inseridos. Primeiro, a gente tem uma grande incidência de conflitos familiares, muitas vezes até com violência familiar, violência doméstica. Muitas vezes na presença das crianças, dos filhos, ou até envolvendo os mesmos. Outro aspecto, segundo aspecto, o bullying nas escolas vem se tornando um fenômeno cada vez mais frequente e desafiador. Mais um componente, a questão da violência de gênero, especialmente contra as mulheres, e racial, né, com a questão dos negros. E ainda a homofobia, ou a LGTB-fobia, que, no caso, para os jovens, especialmente que estão naquela fase de descoberta da sua sexualidade, é também um problema muito presente. Então, nesse cenário todo, complexo, portanto, de violência, de discriminação, de preconceito, de solidão, é que muitos desses jovens estão circulando, estão crescendo, estão envolvidos. Então, diante disso e diante do que apresentamos há pouco, podemos perceber que o suicídio, como uma espécie de solução ou caminho natural para muitos desses jovens que vivem esses cenários, parece ser natural. Eles não encontram, muitas vezes, sentido para a própria vida, eles não encontram motivação, são violentados. Então, em vários espaços, né, como visto. Então, precisamos nós nos colocar a seguinte questão: o que estamos fazendo para que os nossos jovens busquem o sentido de suas vidas, nós que possuímos um espetacular manancial de informações que é a doutrina espírita? Essa pergunta o Álvaro Crispino, no livro Família, Juventude e Educação, uma visão espírita, nos faz. E ela precisa ser refeita o tempo todo para que nós não percamos de vista que nós, sim, temos um manancial de informações, temos um conhecimento que estamos fazendo com isso diante desses jovens que estão completamente desassistidos, órfãos, se poderíamos dizer assim, muitas vezes de carinho, de orientação, de educação, de amor, enfim. Estão sem sentido, né? Como é que nós podemos ajudar a construir um sentido de vida a partir dos ensinamentos que temos da doutrina espírita? Primeiro, é importante não perder também de vista que a doutrina nos esclarece que o jovem ele é um espírito reencarnado em busca de maior aprendizado espiritual e aprimoramento moral. Portanto, esse jovem veio para esta reencarnação com uma dupla finalidade: aprendizado espiritual e aprimoramento moral. Portanto, sabemos que cada degrau que o espírito evolui nessa escala evolutiva infinita aí, que não temos como mensurar, é importante, cada degrau é importante. Portanto, qualquer reencarnação é extremamente importante e não pode ser desperdiçada. Então, a partir disso, vou, inspirado aqui por Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9, trazer a exortação que ele nos apresenta. Diz Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus
esta alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Portanto, entendemos naturalmente que esse corpo produzido que nós produzimos, né, que né, percebemos depois na forma da criança e do jovem, ele traz em si uma alma reencarnada e é nosso dever, através do nosso amor, aproximar essa alma de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, a Cíntia Vieira, nesse capítulo, O Jovem e seu Protagonismo, no livro Desafio de Viver, ela já nos traz uma excelente reflexão que já nos ajuda a responder a pergunta inicial, a pergunta de partida. O que nós podemos fazer como espíritas? Então, ela já diz assim: oportunizar ao jovem o encontro com Jesus é papel nosso de sabedoria para que ele assuma seu protagonismo, encontrando formas de tornar o mundo melhor e consolidar o reino de Deus. Então, ela ratifica, né, na verdade, o que Santo Agostinho já nos trouxe. Se é nosso papel aproximar essa alma reencarnada de Deus, é também nossa tarefa criar oportunidades ao jovem de encontrar Jesus, de se aproximar de Jesus, para que ele encontre, que ele consolide o reino de Deus em si mesmo, né? E aqui eu trago um exemplo que é bastante oportuno, que se traduz na Comerge e no ENEF, né? Como eventos que acontecem todos os anos durante o Carnaval e que fazem exatamente isso, criar essa oportunidade do jovem se aproximar de Deus e de Jesus, né? E aí, entendendo agora um pouquinho do psiquismo dos jovens, para a gente poder entender por que muitos, sofrendo dores, doenças, dores até, diríamos, da alma, né, acabam buscando o suicídio. Então, precisamos entender quais são os fatores que afetam esse psiquismo nos jovens. O primeiro deles, naturalmente, são os fatores hormonais, são os fatores físicos, porque eles modificam o comportamento emocional. Evidentemente, o jovem, ali no início da adolescência, passa por uma transformação significativa do próprio corpo e de todo o seu psiquismo. Então, esse fator é extremamente importante. Sabemos disso, né? Segundo aspecto, a herança educativa recebida desde o berço. Ora, uma criança que é bem tratada, que é protegida, que recebe todo o cuidado, carinho dos pais desde o berço, né? É, ela é cuidada. Naturalmente, a gente acredita, espera, pelo menos, que isso, esse fruto seja colhido depois, futuramente, né? E, naturalmente, aquela criança que não teve nada disso, viveu numa família completamente desestruturada, né? Que sofreu abusos, violência, abandono. Óbvio que isso também, de alguma forma, afeta toda a sua formação psíquica e também vai ser um fator importante para entendermos os conflitos dessa fase, né? Então, esses dois primeiros fatores, né, essas duas primeiras características, a física e a da educação recebida do berço, desde o berço, são universalmente entendidas e aceitas por toda a ciência, né? Por todos os segmentos da ciência. E, sim, são importantes. Agora, nós, dentro das bases da doutrina espírita, temos mais para poder acrescentar nisso e entender
o conjunto, né, do jovem como um conjunto, não só matéria, não só mente, mas também espírito. E aí a gente entende que é nesta fase em que as reminiscências de vidas passadas, elas eclodem. Portanto, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Ele traz as suas conquistas e também as suas dificuldades. Muitas das suas dores, dos seus conflitos do passado, né, que ele guarda na alma, eclodem nesse momento. É quando ele tem o contato, digamos assim, consigo mesmo. E também um outro aspecto muito importante de ser considerado é a mediunidade e a influência dos espíritos, forças determinantes do equilíbrio psicológico dos adolescentes. Ora, sabemos nós que a mediunidade e a influência dos espíritos, elas são dois fatores, lógico, não só presentes durante a adolescência e a juventude, mas durante toda a vida. Mas, nesse momento, tem uma importância mais significativa. Por quê? Porque, muitas vezes, esse jovem vem com algum grau de mediunidade ostensiva ou ele pode, já desde precoce, sofrer algum tipo de obsessão, algum processo obsessivo, né? Obviamente, tendo também a relação com o item anterior, né? Reminiscências de vidas passadas. E nós entendemos isso naturalmente como fatores que vão estar diretamente ligados a todo o psiquismo dos jovens. Às vezes ele não tem nenhum problema hormonal, ele tem uma família que o ama, que o protege, que, né, o trata como deveria ser desde sempre, desde que ele nasceu, desde o berço. E mesmo assim, esse jovem cai em conflitos severos, cai na questão do vício, da droga, da depressão, e muitos acabam chegando às vias do suicídio. Então, entendemos que esses dois outros fatores precisam e devem ser considerados. Evidentemente que aí o que nós espíritas podemos contribuir para quando o jovem nos apresenta com alguma questão física, hormonal, que possa ser ou o causador do distúrbio. Devemos orientar para que ele busque tratamento e acompanhamento médico e psicológico, né? Isso é obrigatoriedade, né? É uma obrigação nossa, que a gente oriente para que ele, sim, ele deve buscar atendimento e acompanhamento. Ele não tem que ficar apenas exclusivamente com tratamento espiritual. Por outro lado, evidentemente, a gente tem que estimular e contribuir nas nossas possibilidades para a construção de uma sociedade com a família funcional, né? Com esta família em que os parentes, né, que os membros têm uma relação saudável entre si, de proteção, de carinho, de amor, de amizade, de cumplicidade, né, de cuidado. Isso é muito importante. E, lógico que, trazendo para as questões espirituais, o mais importante é a gente desenvolver uma educação espírita que tanto né, vai ajudar a compreender essas reminiscências de vidas passadas, quanto as questões ligadas à mediunidade e à influência dos espíritos. E, para isso, nós temos tanto o Evangelho de Jesus, a boa nova que o Cristo nos deixa, e toda a codificação, né, da doutrina espírita deixada por Allan Kardec e as obras subsidiárias, evidentemente, que nos ajudam a refletir e aprofundar as questões trazidas. Então, esse cabedal de doutrina espírita e Evangelho de Jesus tem que formar a base de educação espírita para alicerçar uma mudança, né, de postura desses jovens diante dessas questões. E aí, marcando claramente isso,
né? Quanto é importante essa influência dos espíritos e a questão da mediunidade, principalmente nos jovens, a gente vai se reportar a essa passagem aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Nesse versículo diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, esse intercâmbio entre os dois planos da vida, ele vai acontecer cada vez com mais frequência. Né? Não temos que achar que isso com algum estranhamento. Sim, é natural, já está posto. E nós que temos o conhecimento espírita temos mais ainda essa clareza, né? De que esse intercâmbio ele acontece e vai acontecer cada vez com mais frequência. E aí, agora apelando para o espírito Ivone do Amaral Pereira, ela nos traz algumas reflexõezinhas que eu acho que dá para costurar com um pouco de tudo que a gente já falou até agora. Ela nos diz o seguinte: diante de um momento de transição como esse que vivemos, é natural que as dores incutidas no cerne da alma aflorem com intensidade. O espiritismo é bálsamo e alívio para esse momento, mas ele precisa ser compreendido em toda a sua abrangência. Portanto, é preciso concentrar nossos esforços nos espíritos imortais que vestem esses corpos infanto-juvenis. Vossas crianças e vossos jovens estão profetizando. Espíritos falam por seus lábios, e suas vozes também revelam a dor que sentem na alma. Então, eles falam e falam cada vez mais e estão, talvez, tentando revelar as dores da sua alma, e não estamos tendo, muitos de nós, né, nessa sociedade agitada, sem tempo, corrida, né, como a gente falou, ligada às questões materiais, nós não estamos tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver para perceber o que elas nos revelam e as dores que elas nos trazem. Portanto, a título de conclusão, eu gostaria de deixar essa reflexão final. Qual é o nosso papel principal? É aproximar Jesus, trazer essa família, essa criança, esse jovem para perto de Jesus. E como Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, naturalmente, aproximando de Jesus, a gente aproxima de Deus. Então, para que a gente construa relações mais saudáveis, mais harmoniosas, né? Que realmente tenhamos um sentido para a vida, que a gente ressignifique os problemas em todas as fases da vida e especialmente nessa da juventude que tratamos. Então, esse é o nosso papel. E aí a gente tem, por exemplo, a possibilidade de trazer essa criança ou esse jovem para a evangelização na casa espírita, que é fundamental, né? Importantíssimo. E aqui, só a título de ilustração, eu trago uma foto do nosso encerramento da evangelização no CPAC em 2019. Outra porta que tem que estar aberta na casa espírita para acolher esses jovens, né, é o atendimento fraterno. É quando a gente acolhe, consola, orienta dentro das bases da doutrina e tendo Jesus como nosso norte, nosso mestre, o nosso parâmetro de orientação. Então, é importante que possamos oferecer o atendimento fraterno, que muitas dessas famílias, jovens, pais, estão sofrendo e não têm com quem dividir, com quem falar. Às vezes pode ser difícil encontrar imediatamente um atendimento médico, psicológico. Então, o atendimento fraterno é fundamental. E, para fechar essa breve reflexão, eu trago, logicamente, também a questão do evangelho, do culto do evangelho no lar, que precisa ser incentivada,
estimulada para que as famílias possam, literalmente, trazer Jesus para dentro da sua casa. E aí, com isso, esse jovem construir essa relação, né? Ou, se não teve ainda, ele vai ressignificar esses momentos de convivência e não só de estudo, mas de harmonização no lar. Então, o culto do evangelho no lar precisa ser estimulado, incentivado e até apoiado, né? A gente precisa apoiar que ele seja implantado. Então, eu, a título, né, de encerramento, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, o convite, deixar o meu abraço aos irmãos do SEAP e vamos, então, fazer a, a, nossa, a nossa prece final para encerramento. Pai nosso, de amor e bondade, Criador de todos os seres, de todos os mundos, de todo o universo, muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos reunidos mais uma vez, tendo tido esse encontro que, mesmo virtual, tanto nos consola, nos fortalece e nos aproxima. Obrigado, Jesus, Mestre querido, obrigado toda a espiritualidade amiga que continua nos amparando e nos envolvendo nesse momento. Peço o consolo a todos aqueles aflitos que se encontram nessas situações discutidas, né, nesse momento, em torno da depressão, aqueles que estão prestes ao suicídio, e a todos os irmãos que saíram dessa vida pela porta do suicídio, a todos esses, Senhor, que Maria de Nazaré os acolha, os ampare dentro das possibilidades de que eles possam receber o nosso carinho e as nossas vibrações. Abençoa a todos nós, hoje e sempre, e ser conosco uma vez mais, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado, uma boa noite a todos e que Jesus continue nos abençoando. Fiquem com Deus, fiquem em paz.